O IGESE é uma associação espírita sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades o estudo, a divulgação e a propagação do espiritismo, especialmente pelos meios virtuais. Estimular o progresso moral e espiritual do ser humano, levando-o a vivenciar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, é também o nosso objetivo. Para isso, o IGESE apresenta diariamente, ao vivo, estudos, entrevistas, palestras, realizadas com a participação de estudiosos do Espiritismo, oferecendo assim conteúdo de qualidade e com fidelidade doutrinária, além de possibilitar a participação e interação com o público, que pode ali colocar as suas dúvidas, as suas opiniões acerca do assunto tratado. Conheça mais sobre o nosso trabalho visitando o canal do IGESE no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para as notificações, que você receberá todos os conteúdos por nós produzidos. Curta a nossa página no Facebook e nos siga também no Instagram. Curta, compartilhe os vídeos e nos ajude assim a propagar a mensagem do bem. Muito boa noite, estamos mais uma vez aqui ao vivo numa noite de estudos, nesta série que traz as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Muito felizes por estarmos juntos aqui, então já começamos elevando o nosso pensamento a Deus, em gratidão pela oportunidade que Ele nos concede de estudarmos juntos, compreendermos mais sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que o Senhor possa nos auxiliar para que tenhamos uma excelente noite de estudos, que assim seja. Nós queremos agradecer a presença de cada um que já está aqui conosco, agradecendo também os nossos parceiros na transmissão desta live, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, o Jardim das Oliveiras, a TV SEI. Muito obrigada a todos que estão conosco, então, aqui nessa ocasião. Aí o Facebook também, do nosso querido Alberto Almeida. Nós queremos, então, convidar os nossos dois companheiros que conduzem os nossos estudos às quartas-feiras, começando com a Jussara Cornicold. Jussara, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ivana, boa noite a todos os amigos que têm nos acompanhado mais uma noite aqui, reunidos. Se você ainda não conhece a Jussara Cornicold, ela é hoje a secretária-geral do SEI, o Conselho Espírita Internacional, é também presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, é escritora, é palestrante, e está aqui conosco junto com Alberto Almeida, nos ajudando a compreender melhor o Sermão da Montanha. Então, Alberto Almeida, boa noite, bem-vindo. Áudio está mudo? Eu estava testando para ver se vocês tinham desenvolvido a mediunidade, mas não desenvolveram, não. Não, infelizmente não. Bom, nós normalmente começamos, então, com uma parte introdutória, começamos com a Jussara. Hoje nós vamos estudar Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E, na sequência, Alberto faz também uma parte introdutória e depois nós abrimos para as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, que vocês podem ir colocando aí no chat, tá bom? Mas, Jussara, antes de te passar para você começar o nosso estudo, eu gostaria que você desse para nós uma notícia que você nos deu hoje sobre a colocação lá no site do SEI, do Conselho Espírita Internacional, da Revista Espírita em vários idiomas. Conta pra gente, como é que é? Então, Ivana, pessoal, todos que estão nos ouvindo, nós conhecemos, né, a Revista Espírita de Kardec, que ele criou, fundou em janeiro de 1858. Desde lá temos várias frentes que têm trabalhado para dar continuidade justamente, né, nisso que Kardec iniciou, e é coisa de 20 anos, os direitos da revista foram passados para o Conselho Espírita Internacional, né, e vem sendo, então, publicado por irmãos valorosos também, mas foi agora a primeira vez que nós estamos publicando ela em português, de forma eletrônica, e cujos artigos também passaram por traduções para mais 5 idiomas.
Então, a gente imagina que Kardec deve estar muito feliz, porque não foi uma coisa que no tempo dele era possível. Hoje nós temos espalhados por todo o mundo espíritas, e assim nós conseguimos atender uma comunidade que antes também não tinha acesso, né? E a própria revista em português, que já fazia muito tempo que nós não tínhamos, né? Então, vocês pode dar uma checada lá no website do Conselho Espírita Internacional para baixar gratuitamente também, e ela vai ter sendo trimestral. Que maravilha. E uma outra notícia que nós gostamos também é que o seu livro, Transformação Interior, agora também está disponível em e-book na Amazon. É isso? Exato, a gente também não tinha ainda, só tinha ele ainda em papel, e agora a gente tem também não só desenvolvido esse estudo, mas um outro estudo também de transformação interior, que é baseado nas bem-aventuranças, nas 3 virtudes de Benjamin Franklin, e que é justamente o propósito desse livro, para que, assim, a gente pode aprofundar um pouco mais no estudo. Então, também é isso, né? Está na Amazon lá, para quem quiser, tiver acesso. Que bom. Boas notícias. Então, nós passamos para você, Jussara, para começarmos o nosso estudo dessa noite. Perfeito. Bom, então, novamente, oficialmente, agora, boa noite a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos podendo participar desses estudos, dessas reflexões a respeito das bem-aventuranças, o que a IGES está promovendo, a querida Ivana, assim, nos assistindo nesse sentido, e junto também com o querido Alberto. Hoje nós vamos estar falando, então, dos bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus. Essa, na verdade, é uma bem-aventurança, assim, bastante difícil, né, para nós falarmos a respeito, porque nós ainda estamos bastante distantes de compreender e de sentir essa pureza de coração. Mas estamos numa caminhada, sem dúvida alguma, para essa conquista, né? Que é uma conquista que visa, sim, nos auxiliar a estreitarmos os nossos laços com Deus nesse processo de busca e de purificação espiritual. Normalmente nós entendemos o coração como sendo a fonte de tudo, a sede das emoções, dos sentimentos. Então, por isso, nesse sentido, nessa classificação, nós entendemos por que Jesus fala de pureza de coração, porque ele representa nós como espíritos imortais. É uma representação, assim, então, na matéria, e que pode nos ajudar a justamente fundamentar, estreitar o nosso relacionamento com Deus. É interessante que essa noção de pureza de coração, ela não é nova. Ela já existia no Antigo Egito, porque eles tinham lá no Antigo Egito uma deusa que se chamava Maat, era o nome dessa deusa egípcia, e era assim a deusa, né, que era conhecida como sendo a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. E ela trazia assim na cabeça uma pena de um avestruz. E o que acontecia? Quando a pessoa morria, então entendia-se que ela ia passar por um julgamento. E esse julgamento era que as suas ações, o seu coração ia ser pesado. Então teríamos assim aquela imagem da balança, onde de um lado o morto, né, no caso, colocava o seu coração era colocado neste lado da balança, e do outro lado se colocava a pena que a deusa Maat trazia. E se o seu coração pesasse mais do que a pena, aí significaria que você não tinha ainda essa conquista de pureza de coração. Quando ele se equilibrava, ou até poderia ser mais leve, ele então significava que aquela pessoa trazia um coração bom e puro, e dessa forma ele ia para aquilo que representava sendo
o paraíso, né, a morada daqueles que já transpuseram o juízo de Osíris. Então, nós vemos que esse conceito, né, de relacionar as nossas ações, os nossos sentimentos, já vinha nos acompanhando através da humanidade. Mas quando Jesus fala sobre a pureza de coração, ele não somente para no sentido de nós compreendermos o que seria essa pureza, porque essa representatividade, mas ele também diz que quando nós conseguirmos esse estágio de purificação, nós podemos assim ver a Deus. E é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, no livro dos Espíritos, a pergunta 244. Então ele pergunta assim, os espíritos veem a Deus? E os espíritos respondem, só os espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham. Então, por quê? Porque à medida em que nós ainda estamos muito conectados, com o nosso espírito muito obscurecido pelo plano material, nós não conseguimos ter uma noção correta, ainda completa, apenas uma visão muito parcial e fragmentada do que seria, assim, o nosso Criador. E Kardec também pergunta nas questões 10 e 11 a respeito se há uma possibilidade de nós compreendermos a natureza íntima de Deus, e os espíritos falam que não, que para isso nos falta o sentido. Então, que sentido seria esse que eles estariam falando, né? E complementam justamente explicando que é o espírito obscurecido pela matéria que não nos permite ainda esse ver a Deus, compreender a natureza íntima de Deus. Apenas quando nós passássemos por um estágio de purificação. Então, nós vemos com isso que nesse nosso processo, né, de transformação moral, de transformação interior, como nos, inclusive, estimula o próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né, na lição dos seres perfeitos, né, para colocarmos, assim, esforços para essa nossa transformação, à medida que nós vamos procurando esse desenvolvimento, nós vamos vendo que existem essas forças latentes em nós. O próprio Leon Denis já diria que nós tínhamos que descobrir essas faculdades imensas que dormitam em nós e que esperam apenas o nosso esforço para germinar. Veja como estava completamente em sintonia com aquilo que Kardec também falava. Cabe a nós empenharmos esse esforço para fazermos germinar. Então é chegado o tempo, e é isso que nós estamos procurando fazer no Espiritismo. Sempre nós gostamos de lembrar que, por mais maravilhosas que sejam todas essas revelações espíritas, o contato com o mundo espiritual, o mais importante de tudo é justamente nós sermos capazes de absorver esses ensinamentos para exercitá-los no nosso dia a dia. É para isso que o Espiritismo está na nossa vida, é por isso que o Espiritismo é uma filosofia acima de tudo, ele tem que ser uma filosofia de vida, a partir do nosso desejo, da nossa determinação, investindo em nós mesmos para que possamos, então, romper com essas amarras que não nos deixam nos aproximar. Mas nós entendemos, obviamente, que todo esse processo de purificar o nosso coração, né, de purificarmos a nós mesmos, é um processo gradual, né? É um processo que nós temos que continuar sempre com a paciência, com nós mesmos, conosco mesmo, né? Entendendo que nós temos que fazer toda essa trajetória necessária para que as conquistas que fizermos sejam realmente perenes. Quando nós falamos também de pureza, nós temos que entender por que Jesus chega e fala de pureza daquela forma, né? Porque às vezes, né, nós pensamos, puxa, mas
como era na época de Jesus, como é que eles entendiam as palavras de Jesus e como nós entendemos hoje, que provavelmente não vai ser como nós vamos entender daqui 100, 200 anos. Mas nós lembramos que na época de Jesus, então quando Jesus fala de pureza, talvez por isso ele realmente enfatize que ele está falando de pureza de coração e não de pureza, porque naquela época a pureza era mais associada a questões exteriores que propriamente algo relacionado ao nosso íntimo, ao coração. A preocupação era muito mais de nós trabalharmos a pureza através dos atos exteriores do que trabalharmos em nós mesmos, né, na nossa intimidade, naquilo que nós precisamos para nos transformar. Então, nós nos lembramos que justamente por causa disso, quantas vezes Jesus foi questionado, porque ele se aproximava dos pecadores, dos ímpios, dos publicanos. Aí, por que ele não lavava as mãos? E nós temos que lembrar que naquela época, o lavar as mãos não era uma questão de higiene, mas sim um ritual. Você tinha todo um ritual de como lavar, quantas vezes você ia estar lavando, assim, fazendo aqueles movimentos. Então, não era questão de higiene, era um processo exterior, simplesmente para demonstrar uma purificação. E Jesus fazia mais, Jesus ainda se sentava à mesa com esses que eram qualificados de menos puros, né, ou dos pecadores. E sentar à mesa era um símbolo de comunhão, de intimidade. Então, significava que Jesus estava compartilhando da impureza deles. Então, imaginem só, muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? Não eram só as palavras de Jesus, mas as suas ações que vinham realmente fazer uma provocação, né? Para que nós, através do nosso entendimento, do nosso raciocínio, pudéssemos entender as mensagens que ele estava nos trazendo na época. É por isso que quando nós entendemos esse conceito de pureza e analisando a parábola do samaritano, nós vamos ver de novo porque que o sacerdote e o levita não pararam para cuidar daquela pessoa que estava caída. Porque eles estavam apenas voltando do templo de Jerusalém, onde eles tinham feito todos aqueles atos exteriores para estar num estado de pureza. Eles não sabiam quem era aquele homem. E, além do mais, aquele homem sangrava, e eles não podiam tocar em quem sangrava. Então, por isso que Jesus chega e faz essa pergunta, né? Quem se aproximou de Deus? Aquele que derramou o azeite e o vinho no templo de Jerusalém, como era o costume para fazer os rituais, para poder adquirir essa pureza? Ou aquele que derramou o azeite e o vinho da compaixão e da misericórdia para tratar o irmão caído no templo da fraternidade? Então, são essas questões que nós precisamos entender quando nós estamos falando em relação à pureza, quando nós estamos falando na conquista da nossa pureza, porque ela acaba se transformando numa experiência espiritual. Então, para Jesus, o que significa nós nos purificarmos? Né? Por isso que Jesus veio, então, romper com aqueles costumes e renovar o nosso entendimento do que é essa pureza, invertendo a lógica. Então, agora ele dizia, não é afastar do impuro que vai te fazer puro, mas é justamente o contrário, é você cuidar do impuro, é você compreender que neste impuro se encontra também um filho de Deus. Né? Aprendemos, então, que a aparência externa, as conquistas materiais, o nível de escolaridade intelectual, sucesso profissional, nada disso representa a pureza de coração. A pureza legítima está mais relacionada a como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes. Mais do que nós fazermos alguma coisa por eles, é o sentimento com que fazemos alguma coisa por eles. Então, encontrar em cada possibilidade, em cada circunstância, a possibilidade de fazer o bem, de renovar o nosso olhar. Talvez tenha sido por isso, inclusive, que Jesus escolheu justamente Maria de Magdala para aparecer
no momento da sua chamada ressurreição. Então, ela se transformou nessa mensageira da celeste ressurreição, porque foi ela, conforme nos relata o próprio espírito Humberto de Campos, que demonstrou um maior esforço para a sua jornada interior em busca da purificação. Agora nós temos que pensar a respeito de nós mesmos, né? Como é que nós, com todo esse conhecimento, com todo esse entendimento que temos tido, recebido essas bênçãos das vozes dos imortais, estamos nos comportando? Será que estamos nos demorando apenas na superficialidade, no aspecto mais intelectual? Ou será que nós já estamos realmente conscientes da necessidade de nós trabalharmos mais para que possamos trazer a pureza em nós, em nossas ações, nos lembrando, como já nos falavam, né? Que daquilo que sai da nossa boca, daquilo está cheio o nosso coração. Mas o verniz do mundo, muitas vezes, não nos permite ver determinadas atitudes. Mas nós estamos sendo acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Se esses espíritos nobres chegassem agora perto de nós e nós pudéssemos vê-los, como é que nós nos sentiríamos em relação aos nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações? O Espiritismo não é uma questão, como Jesus dizia já, não basta nós dizermos Senhor, Senhor, para chegarmos ao reino dos céus, neste caso, para vermos a Deus. Mais do que ele nos impressionar, ele tem que nos impulsionar para realmente nos transformarmos em pessoas melhores. Desenvolvendo todas essas virtudes que já nas outras semanas nós viemos conversando, deste cântico das bem-aventuranças, falando sobre a humildade, falando sobre a mansuetude, as aflições que nos impulsionam, a fome, a sede de justiça, porque chega uma hora nós precisamos de mais. No caminho da misericórdia, quando então começamos a ensaiar nossos primeiros passos para realmente trazermos a pureza em nossos corações. O Espírito Emmanuel tem no livro Refúgio uma mensagem que se chama Pureza de Coração. E para nós encaminharmos aqui para o nosso encerramento da nossa participação, nós trouxemos apenas algumas frases, não a mensagem inteira, para também não nos alongarmos, mas que devemos refletir. Então, ele diz o seguinte: não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. A aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que trazem um linho alvo carregando lodo na consciência. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos dos céus, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Lembremo-nos de que o Senhor se referia à pureza do coração e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos que, inspirados nele, não conseguem ver e ouvir
senão o bem por onde caminham. Esforcemo-nos para encontrar a parte melhor onde estivermos. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos, os jovens, os bons, os menos bons, os felizes e infelizes, os sábios e ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia, em espírito, em verdade, a divina presença de Deus. Que realizemos esse esforço para que no momento em que formos chamados ao testemunho, à prestação de contas, nós possamos apresentar a leveza dos nossos corações, preenchidos somente com a pureza cantada por Jesus neste versículo do Sermão do Monte. E agora convidamos ao Alberto para dar continuidade a esse trabalho. O microfone precisamos. Estava testando agora a mediunidade dos internautas. Alguns me ouviram. Os que estão aqui perto de mim. Queridos amigos, a nossa alegria de poder partilhar reflexões em torno da andança de Jesus e da proposta que ele fez para que nós fizéssemos essa caminhada na linguagem das bem-aventuranças. Avança, caminha, no seu significado simbólico. Eu quero resgatar a página do Novo Testamento, proposta por João, que encarna bem um pouco do muito que essa virtude propõe enquanto reflexão. É justo no momento em que a mulher que é flagrada no próprio adultério é conduzida pela multidão ao Cristo. E é justo nessa circunstância em que ele está ali no meio da multidão, ele recebe essa proposição da normativa de Moisés enquanto legislação humana. A fala daqueles que propunham indagar Jesus não era uma fala para avaliar a sua sapiência, era uma fala para engodá-lo, para encurralá-lo. Tinha o objetivo, portanto, de testar a sua pureza, mas com o objetivo certo de que conseguiriam lograr êxito, porque detinham em si uma medida grandiosa de inveja, de ciúme e de incômodo por tudo quanto Jesus trazia na mensagem libertadora, na sua ideologia de amor misericordioso. Então, a proposta que a multidão faz é exatamente essa: colocar Moisés, enquanto legislador humano, contra tudo que Jesus trazia, que era a mensagem da divindade, que era a mensagem da pureza, que era a mensagem da misericórdia. Então, eles dizem, esta mulher foi encontrada cometendo o próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O que é que tu dizes? Então, era uma sinuca de bico, numa linguagem esportiva. Era, portanto, uma saia justa. Era algo que, inevitavelmente, levaria o mestre a ficar descoberto num cobertor que é muito curto, que se você puxa para cobrir a cabeça, sobra os pés, se você puxa para cobrir os pés, sobra a cabeça. Então, quando essa proposta é feita, narra o evangelista,
que Jesus se mantém na posição em que estava e faz o movimento de agachamento, assenta-se. É de bom tom dizer que, no seu tempo, quando alguém ia ensinar, assentava-se. Era a posição dos sábios para ensinar. A pessoa não levantava para falar, ela se assentava. Quando ele está na montanha, fazendo as bem-aventuranças, inclusive iniciando o Sermão da Montanha, ele sobe e assenta-se. Ele se coloca na posição daquele que vai distribuir sabedoria. Então, Jesus começa a escrever na terra. Há várias possibilidades daquilo que ele poderia escrever na terra. É o único momento que Jesus escreve algo. E ao assinalar a escrita, suponho, mediante reflexões inteiramente a esmo, como proposições de reflexão em torno do Evangelho, de que ele começou a fazer um convite às virtudes da multidão. Tipo, seja tolerante, seja indulgente. Onde está a misericórdia? Cadê o perdão? Portanto, eram falas que suscitavam a luz de cada um. Mas parece que aqueles que se indicavam a ocorrência e que faziam ali o aglomerado do julgamento não estavam muito interessados nisso, não. O objetivo era, literalmente, alcançar Jesus através da mulher. Então, eles começaram a insistir na proposta que colocava em choque exatamente o que ele escrevia com o que Moisés dizia. Moisés mandava matar. Matar na entrada da cidade tanto o homem quanto a mulher que fosse flagrada cometendo o ato de adultério para servir de exemplo para a comunidade. É verdade que só estava a mulher ali, para ver como o patriarcalismo, o preconceito, e como nós somos absolutamente moldáveis aos nossos interesses próprios quando queremos julgar alguém. Ali não estava sendo cumprido nem a norma mosaica. Então, ele ergue-se e faz a fala que ficou emblematicamente conhecida, historicamente, agora no mundo. Aquele que estiver sem erro, seja o primeiro a tirar a pedra. Essa fala, ela ecoa no grupo, e ele volta a escrever diante do silêncio que se faz circunstancial. E aí ele começa, suponho, a escrever a sombra. De primeiro ele escreveu a luz. Foi uma intervenção psicoterapêutica. No segundo ele fala da sombra. E é justo quando ele fala da sombra que vem, provavelmente, aí as nossas encrencas, as nossas imperfeições. Ali, entre aqueles que estavam os que roubavam, que falavam mal, os que caluniavam, os invejosos, os ciumentos, os ambiciosos, enfim, essa coisa que faz parte da nossa natureza humana. E à medida que ele foi escrevendo, aqueles que estavam sob o impacto da pergunta, aquele que tiver sem erro, seja o primeiro a tirar a pedra, foram se dando conta. Porque a mulher, de objetivo a ser sentenciada, julgada e condenada e assassinada, passou a ser espelho, refletindo para eles, através do seu comportamento infeliz, o que cada um tinha de infelicidade dentro de si. Era o momento de chamada em que eu me engaixava naquela mulher, em que eu me integrava com aquela mulher. Qual era o meu ponto de fixação nela? Quanto maior é a nossa agressividade, maior é a nossa encrenca com relação àquilo que é o objeto da nossa agressividade. Quanto mais a gente abomina algo ruim em alguém, mais esse algo ruim tem alguma coisa a ver conosco em algum lugar, porque às vezes nos tira do sério. Quando alguém ou qualquer comportamento nos suscita um desequilíbrio, é porque aquele comportamento desalinhado, ele tem a ver comigo. Ele me diz alguma coisa. Eu já passei por aquilo, eu já fiz aquilo, eu faço aquilo. Enfim, aquilo me bate. E é justo quando ele transforma essa mulher no reflexo das culpabilidades múltiplas da multidão,
E quando ele escreve com o dedo na terra, e provavelmente poderia estar descrevendo como hipótese os equívocos de cada um, tipo, onde está o adúltero que adulterou com ela? A lei não mandava apedrejar os dois, porque só tinha aquela mulher. Onde estava o esposo? Porque sempre que uma mulher cai, tem um homem, esposo, que tem alguma contribuição, às vezes, na queda daquela mulher. Porque ninguém cai sozinho, a gente sempre cai em parceria, como a gente sempre vitoria, vence também em parceria. Então, é nesse momento que os mais velhos se retiram, os mais idosos. Porque quando a gente se cansa de dar mau exemplo, a gente começa a dar bons conselhos. E foi assim que aconteceu. Os mais velhos, depois os mais novos, e curiosamente não ficou ninguém. Só a mulher e o Cristo. Ela aguarda que ele o apedreje. Mas aí ele traz a mensagem, que era a mensagem de superação daquele limite humano que estava posto por Moisés, absolutamente coerente com seu tempo, agressivo na medida que tinha que lidar com um povo bárbaro. Eram processos de justiça punitivos para uma sociedade bárbara, turbulenta, demasiadamente devassa. Então Moisés propôs o apedrejamento. Apedrejar a mulher ou jogar a mulher contra a pedra, que são outras interpretações do que de fato se dava. Ao invés de jogar a pedra na mulher, era jogar a mulher à pedra. O primeiro jogar na mulher à pedra. Ela era assassinada assim. E o adúltero também. Então, quando ele está ali e ele representa aquilo que ele escreveu, ele é exatamente a pureza. E a mulher é a sombra, é a imperfeição. Ele é o puro de coração e aquela mulher é a ensombrada, a dita pecadora, a encrencada, que ali simboliza o grupo que tentava matá-la, matando dentro de si a sua sombra, porque quando eu ataco a mulher naquilo que ela se equivoca, eu estou atacando a mim. O que há em mim que eu quero matar naquela mulher. Ou se eu quero, através daquela mulher, alcançar a luz, o Cristo, é porque eu tenho inveja de porque eu não sou a luz, eu quero derrubar o poste. Como eu tenho inveja de não ser a claridade por conta da minha sombra, eu quero detonar quem apresenta a luz, que é muito comum. Uma pessoa virtuosa ser perseguida, ser chovalhada, ser caluniada por aqueles que, por inveja, tentam assassinar a pureza porque não estão numa posição equivalente e movidos por uma encrenca de imperfeição extensa, querem ceifar a luz porque estão na escuridão. Ao invés de acenderem a luz, elas tentam ceifar a luz, apagar a luz, eclipsar a luz, num movimento em vão. Quando a proposta é exatamente ao contrário. É aproveitar da luz para se iluminar, para se banir as sombras internas. Pegar a pureza que se emana para vir ao encontro das minhas imperfeições que eu ainda trago para que eu possa me limpar. E é exatamente isso que ele faz. Onde estão aqueles que te condenavam? Ela diz, eles foram embora, Senhor. Aí ele diz a frase que é emocionante, porque é de uma beleza encantadora e nós ainda não aprendemos a vivê-la nos dias atuais. Ele diz para ela, eu também não te condeno. Então, é a frase da pureza, da misericórdia, do aconchego, da indulgência, da tolerância. Ela estava petrificada. Ela estava imobilizada. E depois da fala que a retira do processo catatônico, porque quando nós nos equivocamos, quando nós cometemos uma falta muito grave, a gente fica catatônico, a gente fica paralisado, a gente fica, às vezes, petrificado diante de um erro, e a gente fica paralisado ali, a gente não anda, deixa de viver a bem-aventurança, a gente fica andando em círculo, num looping, vivendo a nossa própria sombra, experimentada naquele momento. Então, ele diz a frase libertadora, que se segue depois de dizer, eu também não te condeno, ele diz, vá
e não tornes a errar. Ele não diz para ela que ela tinha agido certo, mas ele não a condena. Ele não diz para ela que ela era inocente, pura, não. Ele diz, vai e acerta, faz de outro jeito, esse jeito não é bom. Essa forma como que você tentou encontrar a felicidade, a pureza, ela não é uma forma adequada. Ela gerou mais problema, mais sofrimento. Mas segue, vai, aproveita esse aprendizado e segue, não repete. Não faz disso uma repetição, porque esse caminho já leva a um beco, você tem que voltar trazendo mais dor, mais sofrimento. O caminho da liberdade é outro, vai. Então, é aí que está a metáfora, exatamente da pureza e da impureza máxima, ou do self com o ego atrapalhado, e essa comunicação que se estabelece da pureza, acolhendo a sombra para que ela se desfaça. Eu revoquei isso porque era exatamente a tradição de Moisés, enquanto lei humana, que propunha a movimentação, a regulamentação do comportamento e que as pessoas estavam usando para checar a pureza de Jesus. Mas não conseguiram, porque quem é puro é puro. Ele desvendou a hipocrisia de todos, ou a ignorância de alguns, ou a manipulação de muitos. E acolheu a mulher. Fez com a mulher o que era para que eles fizessem, se tivessem um relativo grau de pureza dentro de si, pelo menos o silêncio. Então, é nesse ponto que eu resgato a necessidade de nós olharmos para o hoje nosso, porque a proposta que Jesus faz quando os discípulos são questionados, junto com o próprio mestre, a partir dos fariseus e dos publicanos e dos saduceus, que dizem, mas não lavaram as mãos. Como é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Então, e aí Jesus retruca, fazendo menção aos profetas que já diziam que as pessoas honravam Deus com a boca, com a fala, mas guardavam o coração à sombra, a impureza, a fornicação, o adultério. Então ele diz, não é o que entra pela boca, é o que sai do coração que contamina o homem. Ele faz uma análise que é uma análise profunda, mostrando que é de dentro para fora que se estabelece a pureza, não é de fora para dentro. E ele faz isso com uma eloquência imensa. Quando diz sepulcros caiados, no outro momento, era exatamente a pureza por fora, o túmulo, né? Caiado, branco, e por dentro a decomposição. Ademoestando a época, aqueles que viviam mais em função da normativa humana em detrimento do interior, que era a lei divina. Quando ele cura o cego de nascença, e os fariseus vão ao encontro dele, já querendo sempre pegá-lo em erro, para terem motivo de levar à crucificação, que foi o com que culminou, os fariseus o acusam, porque ele tinha curado o cego num dia de sábado. Então, quando esse questionamento é feito a ele, ele faz uma fala que é muito linda, dizendo, o sábado foi feito para o homem, não é o homem que foi feito para o sábado. A lei humana é feita para o homem, não é o homem feito para a lei humana. Quando a lei não está adequada, você reformula a lei, você ajusta a lei. E essa lei humana ela vai se aperfeiçoando, se aproximando da divina, à medida que o progresso vai se dando. Nós não criamos uma lei para ela ser perene, nós criamos uma lei para dar conta das nossas necessidades circunstanciais. Quando ela já não serve, a gente substitui, a gente altera a lei de um condomínio, a lei agora, por exemplo, da pandemia, a gente vai alterando a lei, ela vai se mudando à medida que a pandemia vai cedendo. A Carta Magna de um país, a gente altera quando o país dá-se conta de que aquelas leis gerais, constitucionais, elas não dão conta mais de atender a necessidade do povo. Aí se ajusta. São leis humanas. Então, nós nos afervoramos, nos seguramos no externo,
para não podermos contemplar o que é o interno. Nós fazemos como um mecanismo de defesa na nossa imobilidade evolutiva a que nos entregamos, a gente faz a observação das normativas humanas em detrimento das divinas. Então, na linguagem lá da época, lavavam as mãos, mas o coração não tinha nada a ver com Deus, porque o comportamento era um comportamento interior, devasso, impuro. As mãos estavam limpas. Era como Nicodemos fez, lavou as mãos, limpou as mãos. Ele limpa as mãos, lava as mãos e diz, vou lavar as mãos do sangue desse justo. Ele diz que é justo. Ele diz que ele está errando. Então, ele lava a mão, como lava a mão até hoje, os que têm transtorno obsessivo compulsivo, os que têm toque, numa tentativa de, lavando fora, lavar a alma. O que a gente faz fora é uma tentativa patética de fazer dentro. Todo movimento exageradamente externo, de limpeza externa, é alguém que está se sentindo muito sujo internamente. Na pandemia temos visto muito isso. Crianças com comportamentos de toque, despertado a partir das normativas, o medo de adoecer passado pelos pais, elas vão se contaminando, se são espíritos comprometidos, pegam aquilo demasiadamente, quando se percebe, elas estão mais neuróticas do que os pais com a limpeza, com a higiene. Então, é o cuidado interno, é o coração limpo, é limpar a alma que se deve se expressar fora. Não é o descuido externo. Jesus não estava dizendo para a gente ter falta de higiene, como a Jussara propôs na análise anteriormente. Não era a negativa de que nós não temos cuidado exterior. O exterior, ele tem que ser um reflexo do interior. É de dentro para fora. Quando um gastroenterologista está tratando uma úlcera, por exemplo, uma gastrite de repetição crônica, ele trata, e vem H. pylori, ele dá antibiótico, dá antiácido, faz todas as medidas possíveis e não cura, aí ele chega à conclusão de que tem alguma coisa na cabeça. Aí ele sugere que se procure tratar o estresse, a emoção. É porque está vindo de dentro para fora. Quando você tira um câncer e ele surge uma metástase em outro lugar, é porque eu tirei o processo externo, mas dentro as coisas não estão bem. E aí surge uma metástase. Às vezes não. Às vezes surge. É que nem no transplante. Porque o órgão transplantado, alguns acolhem na boa, e outros rejeitam o transplante. Aí faz o transplante, não, rejeita o transplante. A rejeição do transplante não é incompetência do profissional que fez o transplante, não é a má indicação do transplante, é que quem recepciona não dá conta de receber. Aquele órgão transplantado não tem suficientemente pureza, no sentido de sintonia, acolhimento, está de tal modo comprometido karmicamente que não dá conta de poder fazer valer um órgão que foi acoplado. Mesmo que você utilize todos os mecanismos para tentar conter o processo da rejeição, a pessoa rejeita. E outros não. Outros aceitam. Outros acolhem com maior facilidade. O primeiro transplante já funciona, seja de rim, seja de córnea, seja de coração, pulmão, fígado. Então, a rejeição, o que significa? Qual é essa impureza? A impureza é o trauma, as dores que eu acumulei e que agora se refletem do perispírito para o corpo, lesa aquele fígado, ou lesa aquele rim, e quando você coloca uma nova peça emprestada de alguém, doada por alguém, transplantada de alguém, não foi suficiente a primeira perda, vai a segunda perda. É a drenagem de dentro para fora de um mecanismo de pureza, de purificação. É o organismo que rejeita porque ele está no movimento de cura. Ele rejeita porque está no movimento de cura. A doença é um movimento de cura da alma, nesse olhar mais sistêmico, mais holístico que o Espiritismo propõe.
que a medicina, aos poucos, vai chegando, vai se aproximando, muito próximo da visão indiana, da visão chinesa, do ponto de vista da medicina mais holística, mais global, mais integral. Então, é esse olhar que o Evangelho propõe. É o cuidado com o coração que se expressa fora como pureza. Mas veja como a gente faz até hoje. A gente corre para o culto e depois do culto, dane-se, é com Satanás. Deus no culto, e quando a gente sai, já cumpriu a obrigação com Deus. Então a gente faz um jogo exterior e interiormente a gente continua o mesmo. Do ponto de vista comportamental, a gente usa a religião como culto externo só, não como processo de espiritualização interno. Do ponto de vista comportamental, a gente usa a máscara social, que é o prestígio, o poder, os títulos, a fama, o dinheiro, né? A aparência, e mantém isso, mas lá dentro, às vezes, é um sepulcro caiado. Aqui fora está bonitinho, mas dentro, só Deus sabe. E logo se revela, porque as coisas começam a aparecer. Então, aquela figura impoluta por fora é poluída por dentro. Então, a gente aprimora a máscara, mas não cuida da nossa interioridade. Então, do que adianta ter uma máscara, uma função social nobre, sendo uma pessoa não nobre? Do que adianta uma pessoa que é absolutamente nefasta valer-se de um paletó, de uma gravata, de adornos, de ouro, de penduricalhos vários, se dentro a pessoa tem mau cheiro? Então, o olhar que o Evangelho propõe é um olhar do caminho que é de dentro para fora, é do coração para fora. O coração fala e expõe pela boca o que está cheio dentro dele. O que é que está cheio o coração? Qual é a proposta de Jesus? A pureza, a limpeza, esse movimento, que é um movimento lento, devagar, mas é definitivo, é de dentro para fora. Então, é o investimento no interior, na dimensão mais profunda do ser, para o exterior. Não tem nada de mais a pessoa ser bonita, se vestir bem, ter título, não é isso que a gente está falando. Se apresentar bem, ter uma condecoração, nada disso. Agora, o que faz uma pessoa não é a condecoração, não é a vestimenta, é o que ela é por dentro. Ela pode ser uma pessoa absolutamente perversa, travestida de cordeiro, mas é lobo, na linguagem de Jesus da época. Cuidado com os lobos. Então, a proposta de pureza é uma proposta muito silenciosa, de espiritualização interna, que está além da máscara, que está além do ego, que vai ao encontro da nossa natureza essencial, do nosso eu crístico, do Cristo interno, para estruturar o ego e para banir a sombra, iluminando também o corpo e a máscara. Porque na medida que a pureza vai dentro, ela se expressa. Então, ela se expressa para fora. Então, qualquer máscara social, qualquer função que a pessoa desenvolva, ela vai desenvolver muito bem, com coerência, vai congruente, alinhada, sem snobismo, sem prepotência, sem arrogância, sem achar que ela é porque ela, a máscara é, o título é e ela é mais do que os outros. Não, ela não faz isso, ela faz com humildade. E faz bem. O seu corpo traz saúde de dentro para fora. E pelo quê? Porque ela é uma pessoa que vive mais harmonicamente dentro do seu interior. E aí ela traz mais saúde. Ela cura-se mais rápido dos achaques físicos. Ela veste-se bem, não é para enganar os outros, ela veste-se bem porque ela tem bom gosto. Ela está alinhada por dentro. E a vestimenta apenas expressa o bom gosto na sua simplicidade e pureza de alma. Então, eu queria fazer essas reflexões para poder pensar da nossa realidade cotidiana, aonde é que está a nossa sombra, que a gente tem que se valer desse Cristo na praça pública das nossas relações, para que a gente se despetrifique, como a mulher o fez, e vá, porque a fala do Evangelho é vá. Não é ficar condenado porque a gente tem isso, porque aquele hoje sair daqui tudo culpado, porque, ai meu Deus, não tem...
sai com uma neurose de pureza, que a neurose de pureza é o perfeccionismo. Você quer ser puro no outro dia e deixa todo mundo doido, que você quer fazer tudo perfeito. Não, como é que eu posso me aperfeiçoar? Qual é o próximo bom passo? Acolhendo a minha sombra, ouvindo a luz. Ao invés de tentar deletar a luz, acolher a luz, para poder ir me iluminando e fazendo acordar a minha luz, a fim de, despertando-a, poder ir eliminando as minhas sombras internas. Um processo paulatino, seguro, consistente, que não é para os outros, é para a gente. É para um desfrute interno, não é para um desfrute externo. Então, é esse trabalho que Jesus propõe naquele tempo, quando diz: bem-aventurados os que se alimparam por dentro, que se purificam por dentro, porque eles verão a Deus. Ver a Deus não é ver Deus. Ver a Deus é ver a divindade na vida. Mesmo no estado que você está, hoje mesmo eu postei no Instagram, por exemplo, uma samaumeira da Amazônia. Não tem como não se emocionar. Não tem como não desfrutar do encanto da divindade na metáfora da sua criação, numa samaumeira da Amazônia extremamente grandiosa, eloquente, que você tem que dar uma volta com ela, que você pode se esconder nas suas raízes, que vários homens não dão conta de abraçá-la. Então você vê Deus nas coisas grandiosas, mas você vê também dentro da dor. É capaz de ver num conflito, ver a presença da divindade no ser humano que está num conflito de autossuperação, ou de uma doença que leva à reflexão. Então, esse olhar da divindade vem da pureza que Francisco tinha em excelência e nos deixou como legado. Em tudo ele via Deus. Deus estava em tudo. Ele percebia Deus no sol, na chuva, no vento, no fogo, no lobo. Não tinha coisa ruim para Francisco. Porque, na verdade, tudo é criação divina e as esquisitices, as imperfeições, as doenças, as escuridões, são processos que vão se dando no processo de amadurecimento, na dinâmica do amadurecimento da iluminação. Nada em si mesmo é mal. Nada em si mesmo é negativo. Tudo que está dentro, considerado como negatividade, como imperfeição, são estruturas que a gente vai lidando e vai transformando no processo de iluminação crescente. Essa é a visão que o Espiritismo nos traz, que é muito consoladora, muito gostosa e muito iluminativa, no sentido de a gente não ficar se perseguindo, não querer fazer um salto miraculoso de perfeição que não existe, que é mais uma movimentação de auto-engano, engano aos outros também, sobretudo auto-engano, de perfeccionismo, que não tem nada a ver, é um processo de autoacolhimento e que eu posso melhorar naquele outro, em que eu posso diminuir as minhas sombras e aumentar a minha claridade interna, para interiormente estar bem, refletindo no meu corpo, refletindo nas minhas máscaras sociais adequadamente, congruentemente, e refletindo na minha cidadania. Então, esse era o convite que Jesus fazia para que pudéssemos ser o sol. Brilha a vossa luz. Era a luz que emerge da pureza, que se coloca como uma cidade edificada no monte. A gente não precisa buscar essa exteriorização que o ego busca, ou que a máscara social busca para se apresentar como se fosse uma coisa especial. Não. A luz, onde ela está, ilumina, como uma cidade edificada no monte. Brilha a vossa luz, é o convite que Jesus faz para o bem-aventurado que está nesse movimento gradual de depuração interna. Vamos para as perguntas. Muito bom. Jussara, antes de mais nada, chegou uma pergunta: a Revista Espírita será gratuita? Acesso gratuito? Áudio está bloqueado. Está testando a nossa mediunidade. Pois é, não, eu achei que você que tinha bloqueado meu áudio, por isso que eu nem dei bola para ele. Não, ela é totalmente gratuita, e é incrível ainda, porque como agora com as vantagens do digital,
Se você for lá na entrevista do Divaldo e mesmo na obra social do Divaldo, se apertar lá a fotografia, você vai ter uma surpresa. Então, tem umas coisas assim bem interessantes também, tudo gratuitamente. Que bom. Muito bem, gente. Vamos lá visitar, né, o site do SEI. Alberto, veio uma pergunta lá do Facebook, da Aparecida Nogueira, que nos acompanha de Salvador. Ela pergunta o seguinte: por que os puros de coração são os que mais sofrem? Eu não acho que são os que mais sofrem. Os de puro de coração são os que mais doam-se, mais iluminam. É como se dissesse, por que o sol sofre tanto? O sol não sofre, ele só faz iluminar. Então, há uma fala notável dos bodhisattvas no processo iluminativo, um passo antes de se transformarem em Buda, no iluminado. A fala é assim, a síntese dela. Eu recebo de você as tuas dores, as tuas amarguras, as tuas negatividades, as tuas imperfeições, para trabalhar em mim a minha transformação. E dou para ti tudo que eu já consegui de pureza, de iluminação, de claridade, de virtude. Então, eu recebo do outro a negatividade e dou a positividade. Eu não estou preocupado em absorver do outro a pureza dele como um mecanismo de buscar me iluminar a partir dele. Eu pego a sombra dele para que eu promova meu processo iluminativo. E eu não dou para ele o troco, a vingança, o revide. Eu dou para ele o que há de melhor em mim, que na linguagem de Jesus era dar a outra face. Então, os puros, eles estão na boa. Quem está sofrendo somos nós que estamos ralando aqui para poder ganhar pureza. Porque quem sofre mais? Uma pessoa que é desprendida ou uma pessoa que é apegada? Quem é que sofre mais? Uma pessoa que cultiva uma relação de amor com liberdade ou uma pessoa ciumenta, que ama enciumada, que a pessoa não pode olhar para o lado, não pode se aproximar de uma pessoa do gênero oposto num relacionamento heteroafetivo. Então, o puro, ele vive a leveza, é o jugo suave, fardo leve. O outro não, o outro está onerado pelo peso da densidade das suas imperfeições. Peso esse que se reflete no perispírito. Quando ele sai do corpo, ele está pesado, ele sofre, ele não acessa as zonas superiores do mundo espiritual. É porque a gente acha que o sofrimento das pessoas que são considerados iluminados, a gente toma isso como para nós, é porque nos impressiona. Então a gente acha o Cristo bonito, aquele na cruz, aquele do Zefirelli, por exemplo, que sobra sangue para todo lado. Eu quando fui assistir o filme pela primeira vez, eu consegui me descolar de tanta percepção de como é que a gente precisa que o outro sangre para que a gente possa seguir o amor. Eu digo, gente, Jesus não sagou tudo isso aí que esse cara está colocando aí. Quer dizer, enquanto tinha gente que ia para o banheiro vomitar, eu estava lá, parece uma unha paralítica, que aquilo não me sensibilizou nem um tchan. Mas nós somos assim, a gente quer se sensibilizar pelo sofrimento do outro, ao invés de se sensibilizar pela atitude positiva. Então, quando a gente vê um Cristo na cruz, quando a gente vê o martírio dos discípulos, a gente acha que eles sofreram, porque a gente se coloca ali e se coloca com o nosso jeito projetado lá, e se nós fôssemos ali, naquele lugar dali, a gente ia sofrer muito, porque a gente está cheio de limitação, mas eles não. Eles estão no outro patamar de consciência. A dor da crucificação não era a dor do resgate dos dois ladrões. A dor ali era do devotamento máximo, do sacrifício, do sagrado. E o sagrado, ele não tem... Emmanuel, fazendo essa análise, ele diz que Jesus, na dor da crucificação, ele escapa às nossas possibilidades de análise psicológica. Porque a gente pega, faz com a nossa nível evolutivo, aí a gente enche de sofrimento. E por isso que os filmes reforçam a dor física. Mas a dor física
ela é absolutamente fogos de artifício, diz Emmanuel, para as almas superiores. Então, os puros, as dores dos puros são as dores dos sagrados, dos missionários. Não é a dor do que está sendo provado, não é a dor do que está espiando, porque essa dor dói, é uma dor doída. Mas a dor dos mártires, a dores dos santos, são dores que nós não temos ainda condições de avaliar, porque elas estão num outro patamar que não corresponde a esse sofrimento que a pergunta foi estabelecida no Facebook. É interessante, Alberto, você falar isso, né, sobre a perspectiva, né? Porque aí me veio à mente aquele exemplo que a gente comenta muito, né, sobre Madre Teresa, que o repórter foi fazer uma entrevista e ela deixou o repórter ali, falou que precisava sair, ele todo indignado porque tinha hora marcada com ela, resolveu segui-la, até que ela vai indo lá pelas vielas, chega naquele montão de lixo, vai separando tudo e pega um homem lá já praticamente, né, em estágio de decomposição, à beira da morte, que morre nos seus braços e que ele fala, né, eu não faria isso nem por $1 milhão, e ela diz, eu também não, só por amor. Então, veja, né, dentro do que você estava explicando, é exatamente essa perspectiva. Ele, né, no ponto de vista dele, né, do nível evolutivo que ele pode se conectar, ele vê um monte de lixo, ele vê o homem em putrefação, ele vê o horror daquela cena e o quanto aquilo pode, né, lhe causar assim, um mal-estar até físico. E ela não está vendo nada disso, ela está vendo um sentimento de amor e de gratidão por poder estar num momento daquele presente para poder ajudar toda essa passagem. Então, eu acho que é bem nisso que você estava falando também, né? Desse entendimento de que a nossa perspectiva naquilo que a gente acha que o outro está sofrendo, mas que é devotamento, que é noção de dever, que é comprometimento, né, dentro daquilo que a gente assume, é uma coisa muito importante também. Beleza. Interessante, sim. Jussara, a Cláudia Pavan, ela pergunta, quando eu sei que aumentei a minha luz interna, como avaliar isso? Como eu sei quando eu estou me tornando puro? Pois é, Cláudia, eu tinha visto essa sua pergunta e estava aqui pensando, tomara que a Ivana não passe isso para mim. Mas você viu como são esses espíritos, né? Na verdade, assim, né? Como é que a gente pode saber? Eu acho que primeiro, pela própria paz de espírito que a gente se sente. Porque mesmo quando chegam as agressões, as vociferações, as incompreensões do mundo, você se sente em paz, porque tem aquela sensação do dever cumprido, do esforço que está sendo feito. Segundo, eu acho que a gente também vê no reflexo das pessoas que convivem conosco, de uma certa maneira, né, mais proximamente, porque eles é que estão sendo sempre, né, nos mantendo ali, né, no controle, sempre vindo com as argumentações, ou então nos mostrando coisas que nós ainda temos que desenvolver, né? Eu acho que, mas o mais importante mesmo, eu acho que é essa busca, né? Esse despertamento que nós temos que ter, compreendendo eu vou sempre repetir isso, as limitações, né, para não entrar nesse processo de neurose aqui que o doutor Alberto falou, né, nós não queremos isso, mas é nós estarmos sempre realizando esse esforço e caminhando. E eu acho que pelo menos às vezes é o que eu sinto, né, quanto mais eu me sinto em paz, mas eu sei que, de repente, eu estou trabalhando para que essa luz se faça crescer, né? Mas no final do dia, a nossa luz ainda é pequena, né? Ainda temos muito, muito que fazer para fazer essa luz brilhar. Mas eu acho que é um processo e nós estamos conseguindo fazer isso, estamos caminhando nessa direção. Nós poderíamos dizer que é possível nós sermos puros de coração, vivendo num mundo de expiações e provas? Fique à vontade, Alberto, Jussara.
compreendo todas as falas de Jesus como processos, onde cabe a caminhada e uma meta. Se nós quisermos ser um puro de coração, se nós quisermos ser plenamente um pacífico, um humilde, um brando, um justo, nós haveremos de entrar no auto-engano e num colapso de culpa. Essa não foi a proposta de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, a nossa proposta é de caminhada, de seguir. Não é um processo de pureza a ser alcançado num mundo que está longe da pureza. Qual é a pureza que eu preciso me conceder a oportunidade de desfrutá-la? Que passo eu posso dar para me desonerar dessa sombra que me pesa, que me custa, que está me fazendo adoecer, que está me colapsando o relacionamento interpessoal, que está fazendo eu não dormir à noite? Qual é o próximo pequeno bom passo? Eu gosto de pequenos bons passos, porque aquele que sobe a montanha, ele começa no primeiro passo, depois no segundo passo, e é assim que a gente sobe. A gente não vai querer escalar uma montanha de um só fôlego, de uma vez e subitamente. A gente entrevê a chegada, mas se concentra no primeiro passo, porque se a gente ficar olhando para cima, a gente perde a possibilidade do viver o agora e tomba da montanha da onde a gente está. Então a gente vê onde vai chegar, escalando a montanha, mas não perde a dimensão do passo seguinte que vai dar aonde você está. Então esse é o desfrute. O desfrute não é a gente querer ser puro, logo de forma relativa, possível de ser alcançado enquanto espírito no processo evolutivo. Não. O processo é qual é o meu nível de autopureza que eu posso me proporcionar hoje. Se eu conseguir abandonar o cigarro, olha que quanta beleza. Eu estou conseguindo me livrar do cigarro. Se eu conseguir diminuir, já é um avanço. Se eu conseguir abandonar, ótimo. Se eu conseguir falar menos mal da vida dos outros, substituindo pela bendicência, falar mais bem, olha que coisa bela. A minha vida vai ser melhor, vai ser mais grata, vai ser mais gratificante, vai ser menos tumultuada pelos conflitos que gera a maledicência. Se eu me der conta de que cada passo que eu dou e que eu faço um pequeno movimento de depuração interna, me desapegando daqui, abrindo mão de um ciúme que era muito intenso, mórbido, e agora ele está um ciúme igual ao dos outros. Eu tô no caminho, sem perder de vista isso. E quando eu olho para isso, eu estou olhando no quê? Eu estou olhando na liberdade de ter menos ciúme, eu estou olhando na liberdade de poder me ver livre do aprisionamento de um apego que eu tinha, que agora eu já não tenho. Eu estou me dando a oportunidade de ver o quanto aquele vício que eu tinha há 15, 20 anos, agora eu estou livre daquele vício, eu posso celebrar. Então, o mais bonito de uma caminhada não é a chegada, é a caminhada. A chegada é consequência. Quem muito pensa na chegada não sai do lugar e perde o sabor da caminhada. Então, eu fico muito preocupado com as falas que propõem um processo de evangelização desconectado da nossa realidade. Porque fica um aceno que, se não bem entendido por aqueles que somos os humanos, ainda em nível evolutivo bem precário, isso funciona como um peso, aí reforça a culpa. Aí, ao invés da gente se sentir estimulado por Jesus para poder caminhar, a gente quer abrir mão de Jesus porque é tanta coisa que a gente não tem, tanta coisa que a gente tem de ruim, que aí não dá chance da gente continuar frequentando uma escola religiosa, um templo, uma sociedade. Por quê? Porque Deus passa a ser mais doloroso do que Satanás. Então é melhor Satanás, porque aqui eu vou na igreja, me livro do satanazinho e vou levando a minha vida satânica, do que procurar Deus e não conseguir. Deus está tão distante, está tão... E aí eu me sinto tão culpado com Deus. A minha relação com Deus é uma relação, às vezes, de mais dor do que do danado. Se eu acredito no danado, o Espiritismo, graças a Deus, já excomungou o danado há muito tempo. Nunca incluiu, aliás, não excomungou, nunca incluiu. Então, a nossa relação é uma relação
não é de acomodação, é uma relação de desfrute, é uma relação de cada passo poder desfrutar aonde eu estou, com quem eu estou, como eu estou. Não é comparando com os outros, é comparando a mim mesmo, fugindo do auto-engano, me afirmando nos meus movimentos que são mais graciosos, que se tornam cada vez mais leves, mais libertários. Então, é esse movimento que eu acho que é muito importante para a gente consagrar essa pureza que Jesus faz. Por isso que a metáfora do bem-aventurado é caminhar, avançar. Então, se eu estou avançando, eu estou caminhando, que beleza, eu sei qual é o rumo, eu estou no rumo. Agora eu vou estar preocupado se eu vou chegar daqui a 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios. Não, eu estou preocupado em superar o hoje. Amanhã eu possa ser uma melhor cidadã, uma melhor esposa. Se eu posso lidar com o meu corpo melhor, se eu posso adoecer menos, se eu possa desfrutar da natureza de uma forma mais amena, menos selvagem. É isso, é uma coisa bem do hoje, bem do agora. É essa pureza que Jesus propõe e que a gente não deve se desconectar, muito menos criar uma relação de impasse que nos bloqueia porque a gente cria uma meta inalcançável e se sente o pior das criaturas humanas e acaba desistindo de poder fazer o muito que podemos fazer nessa existência no campo da depuração interior por conta de um olhar que às vezes está bem distante daquele que o Evangelho propôs e muito mais distante do Evangelho apresentado pelo Espiritismo. Quer comentário, Sara? Eu acho que é tudo bem já. Bom, então, vamos responder a Angélica. Angélica pergunta, primeiro ela diz, o que está fora é a expressão do que está dentro. Como limpar o que não temos consciência da sua existência? Então, Angélica, é por isso que sempre toda proposta, né, é aquela proposta que nós citamos tanto, que está presente no Livro dos Espíritos, na questão 919, o conhece-te a ti mesmo, né, e aí Santo Agostinho comentando da necessidade de nós pararmos, de nós refletirmos, analisarmos os nossos comportamentos, porque o que acontece é que muitas vezes, e hoje também que nós temos tantas distrações, nós não estamos prestando muita atenção em nós, nos nossos pensamentos, nós ficamos muito numa superficialidade, sem realmente procurar analisar as raízes de alguns comportamentos que nós estamos apresentando, né? Isso obviamente é mais da área do Alberto do que a minha, mas nós falando dentro do Espiritismo, então fazer esse trabalho de internalização, de procurar entender, ver, analisar o nosso dia a dia, né, e até seguindo o próprio exemplo de Kardec, porque depois a gente não comenta muito o comentário que Kardec faz depois dessas perguntas, que ele chega e fala que nós temos que dar uma resposta que seja sim ou não. Porque muitas vezes, quando nós começamos a nos analisar, e é por isso que nós, às vezes, não chegamos a fundo nesse processo de conhecimento de nós mesmos, de entendimento, né? É que nós começamos assim, você foi bom hoje? Olha, até o meio-dia, o dia estava uma beleza, estava tudo acontecendo fantástico. Mas aí, aquela minha amiga, que normalmente sabe exatamente o que falar para me tirar do sério, me telefonou. Então, isso é que Kardec fala, não pode. Ou você foi ou você não foi. Nós temos que dar respostas honestas para nós mesmos, né? Então, como o Alberto estava falando, é um processo, né? Não dá para a gente imaginar que nós vamos fazer isso do dia para a noite, de uma encarnação para outra. É um processo de muitas encarnações. Mas isso não significa que a gente não tenha que começar. E é isso que nós estamos fazendo agora, e é isso que o Espiritismo veio trazer para nós, esse impulso, essa motivação, o esclarecimento do porquê esse tem que ser o nosso caminho, né? Por que então nós vamos fazer essa viagem interior para podermos trabalhar? Então, seguramente,
nos nossos comportamentos, e principalmente naqueles comportamentos que nós não vamos colocar nenhuma censura, ele vai acabar realmente transparecendo aquilo que somos. Como nós falamos no momento da nossa reflexão, sim, nós temos o verniz do mundo, né, nós aprendemos a ser dissimulados, mas chegam situações que nos fazem nós nos apresentarmos sem máscaras. Então, temos que prestar atenção nesses impulsos, né? Nesse sentimento que nós temos, e que muitas vezes, por causa de de como nós temos que nos comportar na sociedade, nós seguramos. Mas se isso vem à tona, nós temos que falar, puxa, está dentro de mim. Eu sou assim ainda, eu ainda sinto dessa maneira. Então, preciso prestar mais atenção, preciso fazer esse trabalho. Mas é um trabalho que todos nós estamos fazendo, que ninguém está sozinho, e que nós estamos aqui justamente para podermos nos ajudarmos mutuamente, para podermos encontrar cada vez mais instrumentos para nos levarem por essa possibilidade de autodescoberta e transformação. Excelente. Agora tem uma pergunta aqui para Alberto. Professor Alberto, um casal cujo homem é alcoólatra, que ofende sua esposa de todas as maneiras, hoje encontra-se gravemente doente, dependente dela. Essa situação pode ser de cura e de perdão entre eles? Eu não estou conseguindo, Alberto, ligar seu microfone. Liga aí. Essa é uma situação muito recorrente, né? E, curiosamente, se dá com uma frequência majoritariamente com os homens. Apronto com as mulheres, depois são as mulheres que funcionam como enfermeiras deles, cuidando-os na terminalidade da sua existência ou na recuperação, às vezes, tardia do ponto de vista corpóreo, para um relacionamento de resgate da relação de conjugalidade a dois. Fica uma mulher numa posição de um anjo tutelando ali um pupilo que fez muita peraltice. É importante, do ponto de vista desse relacionamento, tudo é importante quando se faz o bem. Essa mulher que consegue fazer isso, que consegue ter essa disponibilidade, que não é imposta, mas que é uma escolha que ela faz, porque porque às vezes o alcoolismo ele não circula só numa vida de conjugalidade ali dentro, né? O esposo sai, se vincula a outras pessoas, separa, pois, e no final termina na mão da mulher, né? É muito frequente isso, a mulher como sendo uma tutora. Mas mesmo nessa relação a dois, em que o homem vai se despencando aos poucos e depois fica numa condição muito depreciativa ao lado da companheira, que se mantém, às vezes, ali fiel no seu mandato, é sempre bom, especialmente para a mulher, que faz o seu movimento de iluminação e de depuração enquanto espírito ao lado de alguém que está num processo de decadência na existência. Mas é bom para o homem que tem a demonstração de uma alma que é capaz de amá-lo para além da conjugalidade. Alguém que o ama como irmã, alguém que o ama devotadamente, sacrificialmente, que o cuida com o desvelo de uma mãe, porque a esposa, nessa medida, ela acaba assumindo um papel maternal. E isso, ainda que a conjugalidade tenha se perdido no tempo, há o valor daquele espírito que aproveitou e avançou muito, valendo-se da companhia de alguém que lhe suscitou desenvolver a sua luz e dando a sua luz para aquele parceiro, ele fica isso como um processo de investimento. Diminui as suas agruras, as suas aflições, e ele leva como levou Emmanuel, lá na sua história do cristianismo nascente, e ficou com aquele ícone dentro dele, gravado,
né, de tal modo que o motivou depois como combustível para que ele pudesse retomar a sua vida enquanto espírito. Essa mulher, naturalmente, que assume essa posição, eu não posso avaliar essa situação especificamente do perguntador, se tem um processo kármico envolvido, se ela induziu ao alcoolismo em outras existências, ou a queda, que há muitas circunstâncias onde a gente recebe o parceiro ou a parceira de volta. E aquela encrenca que o outro traz, nós temos uma grande participação. Não estamos só devotadamente atendendo, nós estamos resgatando em tempo justo, ao lado daquele que está tombado ao nosso lado, porque a queda do qual ele se vê revestido teve a nossa contribuição, o nosso grande empurrão, como dissemos anteriormente, caímos e levantamos-nos sempre em sistema de parceria. Então, cada situação, portanto, ela vai trazer esse semblante, se é um processo apenas de alguém que tutela aquele espírito amado, ou é alguém que está resgatando junto com ele. Como é que se sabe habitualmente? É porque, normalmente, quem está resgatando reclama, lamuria, não faz de todo numa entrega amorosa, leve, não. É alguém que caminha carregando a sua cruz, que é o parceiro, e está ali num processo gemendo, a gente percebe, portanto, que é um processo a dor de sofrimento. Um conduz, mas conduz dando sinais de que está revendo contas. Quando é um processo amoroso, libertador, de alguém que missionariamente apoia alguém que está ao seu lado, como anjo tutelar, aí é leve. A pessoa cansa, mas não fica lamuriando, não fica queixando, não fica blasfemando, não fica, porque ela está no outro nível de consciência, ela está acolhendo. Ela cansa, revela o seu cansaço, mas não entra na revolta, não entra no processo de às vezes, fazer movimentos de revides. Isso não acontece quando é esse tipo de comportamento. Então, cada um vai avaliando dentro de si. De qualquer modo, tanto numa quanto no outro, a pessoa que se mantém fiel nesse lugar, essa mulher, ela está fazendo o seu melhor e o esposo está se beneficiando dessa contribuição, dessa parceira mãe que está lhe acompanhando para além da esposa. Que interessante. Jussara, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre um trecho que está no seu livro, Transformação Interior, justamente no estudo sobre essa bem-aventurança. Você coloca assim: como regra, estamos sempre prontos para desculpar as próprias transgressões, fazendo todos os tipos de racionalizações a fim de justificarmos nossos pensamentos e ações. Eu queria que você comentasse para nós. Está um pouco em linha daquilo que nós estávamos falando antes, né? Até quando comentávamos a forma como Kardec nos faz, nos recomenda, né? Para que nós, quando passássemos a fazer essa análise, não entrássemos num processo de ficar nos desculpando, ficar fazendo esse jogo, né, de que se fui, e principalmente que é uma coisa que nós fazemos muito, né, se sou eu fazendo, é diferente do outro fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, o outro fazendo a mesma coisa que eu fiz, não tem desculpa, mas sou eu estou vendo tudo que está por trás. Então, nós temos várias coisas para nós analisarmos nesse sentido. Uma delas é, até justamente com base nisso, nós nos lembrarmos que, em vez de fazermos esse julgamento tão apressado em relação ao comportamento do outro, nós também nos lembrarmos que, se nós estivéssemos fazendo aquilo na nossa circunstância, talvez também estivéssemos procurando nos desculpar por causa que tivemos um dia horrível, porque estamos com um processo de doença, porque acabamos de perder o emprego. Qualquer coisa que pode ter nos levado justamente a um comportamento que seguramente mais tarde nós vamos nos arrepender. Então, eu acho que é mais nesse sentido, né? Quando nós passamos por esse processo, que foi tudo que nós estamos falando hoje, né? E que é o nosso objetivo maior, né? É chegar a essa pureza, né?
como propõe Jesus, né? E como disse Alberto, não é que nós vamos imaginar que nós vamos fazer isso nem 1000 anos, né? É dentro das condições que nosso espírito, nosso processo de evolução se encontra, então nós podemos ir até um limite dentro das nossas possibilidades atuais, mas a gente tem que continuar. Então, e a única forma de eu fazer isso é sendo sincero. É sendo sincero comigo mesma, que nem eu costumo dizer, né? Quando nós estamos fazendo esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, você não precisa sair para o mundo gritando, gente, você não sabe que eu descobri que eu achava que eu tinha só 5 defeitos, mas são 50. Não precisa, guarda para você, não precisa passar pela humilhação também de dizer para os outros, não, eu sou péssima mesmo. Não, guarda para você, mas guarda para você e vai e ataca esses 50 de frente, não tem medo de enfrentar. Agora, se a gente ficar nesse processo de tentar nos enganarmos, aí só vamos estar trazendo mais. Então, é mais ou menos isso que a gente queria estar falando a respeito desse, né? Olha. Fiquemos atentos, né? Pessoal, quero aproveitar, deixar um convite para 2 novas oportunidades de estudo que nós teremos na sexta-feira. A primeira delas, às 17 horas, exatamente falando sobre as implicações espirituais para o espírito suicida. Depois nós teremos, às 21 horas, o estudo da parábola do joio e do trigo. Fica aí o convite para quem puder estar conosco, aprendendo um pouco mais, né, de Espiritismo, de Evangelho de Jesus. Nós já vamos, então, encaminhar para o nosso encerramento, nós já estamos com 1h30 de live. Eu passo para que a Jussara possa fazer, então, as suas últimas considerações. De novo, nós queremos agradecer a oportunidade, vocês todos que estão acompanhando, é sempre uma alegria também ver todo o comentário de vocês, o carinho que vocês estão tendo, né, para poder estar aqui junto conosco. Então, um abraço para todos vocês que estão vendo agora, para todos que vão ver mais tarde, para você, querida Ivana, para você, Alberto, não vejo a hora de aí tomar um açaí com você, do jeito que te deve, com farinha e tudo, né? Com você, a Ivana tem aquela pamonha, é só tirar a linguiça de mim, para mim que não serve. Mas, gente, então é isso. Boa noite, até a próxima semana. Obrigada, Jussara, sempre uma alegria ter você conosco aqui. Alberto, por favor. Eu quero convidar os internautas para que ainda não conhece o Filigranas de Luz, que é um trabalho que a gente faz todo sábado às 19 horas, cujo tema do próximo será o menino, o burro e o velho, às 19 horas no Instagram. E quero dizer aos nossos parceiros de caminhada, que estão linkados na internet, que o homem mais puro que passou pela Terra criou o planeta e veio ele próprio, não só mandou enviados, emissários, ele veio ele mesmo, nasceu num povo pequeno, nasceu numa família simples, viveu a maior parte do tempo no lugar onde não se dava credibilidade, e a sua pureza foi de tal modo grandiosa, porque ele escolheu homens que lembram um pouco a humanidade para compor com ele. Ele não se encastelou em nenhum lugar longe dos outros para compor a sua equipe de trabalho. E depois de convidar e conviver com esses homens, de ser traído, de ser negado, culminou o seu encanto e a sua beleza, mostrando que a pureza de quem ama vai além da morte. E disse, pós-morte, que ficaria conosco até o fim dos séculos do mundo. E hoje nós estamos dando sentido a essa profecia de Jesus, fazendo com que ele pudesse estar presente nessa noite, nos convidando a dar o próximo passo no campo da nossa pureza possível de ser alcançada hoje, nesse tempo. Muito obrigada, Alberto, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando aí essas semanas de estudo. Na próxima quarta-feira, então, às 21 horas, nós estaremos juntos novamente para estudar mais uma bem-aventurança.
Que todos fiquem com Deus e nós vamos terminar com uma prece cantada. Um grande abraço para todos. Protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina